Boa tarde, campeões, campeões do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Estamos aqui nesta tarde para trazer-lhes uma palavra mais uma vez. Quero deixar uma reflexão nesta hora no livro de Jó, capítulo 42 e o versículo de número 2, a nossa breve meditação. Jó 42:2 diz assim: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum de teus planos pode ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser impedidos, porque Ele é todo-poderoso. E quando Ele elabora um projeto, Ele investe pesado em cima daquele projeto. Ele investe em cima daquele plano. Por isso, o plano do Senhor não pode ser frustrado. Eu quero falar com você nesta tarde sobre o plano da salvação. O inimigo das nossas almas, ele tentou barrar o plano da salvação da humanidade. O diabo, ele fez de tudo para barrar, mas ele não deu conta. O plano da redenção começou no coração de Deus e foi consumado na cruz do Calvário. Então, glória a Deus pela sua bondade e pela sua fidelidade. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor e que nós pensamos neste plano, o que é o plano de Deus? O plano de Deus para a salvação, ele começou na eternidade. Antes de Deus formar o mundo, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Como pode ser isso? Como entender isso? Querido, o homem não consegue explicar a grandeza de Deus. O homem não consegue explicar as profundezas de Deus. Mas é preciso que eu e você creia nos planos dele, pois os planos dele não podem ser frustrados. E se Deus tem um plano na tua vida, confie, não desespere, espera no Senhor, que Ele vai realizar. Aqui o texto nos diz que Jó, ele está passando por maus bocados. Jó está passando por uma luta grande, uma tribulação na vida. Mas aí, quando começa o capítulo 42, Jó ele responde ao Senhor. Porque no capítulo 40 e no 41, Deus ele faz perguntas para Jó e Jó fica sem saber responder. Jó, quando é questionado pelo Eterno, ele diz: eu não dou conta de responder as tuas perguntas, porque Deus questiona Jó acerca de alguns assuntos. Por exemplo, aonde que Jó estava quando Deus fundou os alicerces do mundo. Então tem algumas perguntas que Deus pergunta para Jó e Jó não sabe responder. Aí no capítulo 42, Jó começa falando para Deus algumas coisas, que foi quando Deus mudou o seu cativeiro. Aí no versículo 2, Jó diz: eu reconheço, Deus, que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. E eu quero falar sobre o plano da salvação. O plano da salvação, ele foi orquestrado, elaborado na eternidade. E ele foi consumado no Calvário. Mas antes do plano da salvação ser consumado no Calvário, houve um processo. Jesus, ele vem à terra. Ele nasce de uma virgem. E quando ele ainda é criança, o diabo tentou barrar. O diabo tentou barrar Jesus ainda criança. Herodes, usado por Satanás, ele envia seus soldados até Belém, e ali em Belém acontece um grande massacre de crianças, de 2 anos para baixo. Todas as crianças, homens, morreram. Todas as crianças de 2 anos para baixo morreram. O diabo tentou matar Jesus ainda criança, não conseguiu. O diabo fez de tudo para que Jesus não começasse o ministério. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante vai nos dizer que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto.
Quando Jesus chega no deserto, ele é tentado pelo diabo, mas o diabo não conseguiu vencer Jesus no deserto. O plano continua, Jesus começa o ministério, o diabo tentou barrar o ministério através da liderança religiosa, não conseguiram. Através do discípulo, não conseguiu. O diabo fez de tudo para barrar Jesus de ir para a cruz. Ele não conseguiu. De repente, quando Jesus está na cruz, ele é abordado novamente pelas pessoas, pela liderança religiosa. Mas ele não desistiu, porque o projeto era de Deus. E se você e eu sabemos que o projeto é de Deus, nós não devemos desistir, porque Deus não desistiu de você. Deus não abriu mão de você. Ele continua crendo que tu é capaz de vencer os obstáculos, os desafios. Então, confie também. Se Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, confia na tua pessoa, por que você não confia? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus estava no Calvário empendurado. Jesus deu a vida dele. Mesmo na cruz, o diabo tentou de tudo para que ele descesse, mas tudo em vão. Jesus não desceu. Jesus permaneceu fiel ao seu chamado e fiel ao propósito de Deus. Então Deus tem um projeto na tua vida. Permaneça fiel ao propósito e ao projeto de Deus, que ele vai ser bem sucedido na tua vida também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, ó Deus, que os teus planos, teus projetos, eles não podem ser frustrados por nada e nem por ninguém. Então, Pai, estamos aqui para te glorificar, estamos aqui para te exaltar e para te dar glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.